Olá meu povo, estamos começando agora a nossa aula de número 5 para vocês aqui do nosso curso em exercícios do CESP preparatório para a Defensoria Pública da União. Vamos dar continuidade agora às nossas questões. Falando só rapidamente do que a gente deixou da aula passada, aquela história da contradição, do verdades e mentiras, a gente vai falar, tem mais uma questãozinha, mais lá para frente a gente ainda vai comentar aquele assunto, brincar um pouquinho com vocês sobre aquele assunto, para que fique mais claro a situação para vocês, tranquilo? E no estilo do CESP, que tem muito pouco para a gente trabalhar, mas ainda tem mais alguma questão aqui para a gente, tá? A gente vai continuar agora a nossa lista de exercícios. Acho que eu parei na 35, não é isso? Deixa eu dar uma confirmada aqui com vocês, que é mais uma questãozinha que ele não deixa explícito a situação da lógica de argumentação, mas ele fala na dedução correta, e aí também a gente vai, né, no nosso cucuruto lindo e maravilhoso, chegar a essa conclusão, beleza? Vamos lá, eu parei naquela do verdades e mentiras, isso, questão de número 35, já vai aparecer aí na tela para vocês, vamos lá. Tá aí meu povo, a questão de número 35 diz o seguinte, ó, julga os itens subsequentes. A sequência de proposições, a seguir constitui uma dedução correta. Meu povo, olha só, vou até passar um tracinho aqui para que a gente entenda o seguinte: ele está pedindo para a gente fazer uma dedução correta. Então, o que é que nós precisamos pensar dessa maneira? Que ele está me dando 3 informações, certo? Que nós vamos considerar isso como verdadeiro, que são as nossas premissas. Vou até colocar aqui de outra cor, ó. Isso aqui é uma premissa, ele está dizendo que isso aqui é uma verdade. Isso aqui é uma segunda premissa, é uma segunda verdade. Isso aqui é uma terceira premissa, certo? Baseado nessas informações que ele está me passando, certo? Na 1, na 2 e na 3, eu posso chegar a esta conclusão. É isso que a gente vai conseguir fazer. Se, baseado nessas 3 que eu tenho, chegar nessa quarta, eu terei uma dedução correta, tá certo? Ele não falou em premissas, não falou em conclusão, mas essa é a ideia que vocês precisam ter. Partindo daqui das 3 informações que ele está me dando, eu vou tentar chegar a esta quarta informação. Partindo de, se Carlos não estudou, então ele fracassou na prova de física, verdadeiro. Se Carlos jogou futebol, então ele não estudou, verdadeiro. Se Carlos não fracassou na prova de física, verdadeiro. Será que eu posso concluir? Será que eu posso chegar a uma dedução correta de que Carlos não jogou futebol? É isso que a gente vai procurar agora. Vou apagar aqui e vou para uma telazinha em branco para a gente fazer o seguinte. Eu tenho P1, P2 e P3 e quero chegar na minha conclusão. Eu tenho que, se Carlos não estudou, então ele fracassou na prova de física. Se o Carlos jogou futebol, então Carlos não estudou. Note que esse aqui é igual a esse, tá? Ele disse que Carlos não fracassou ou não fracassou na prova de física, logo Carlos não jogou futebol. Beleza? Olha só, por onde é que a gente vai começar aí? É só a gente olhar. Eu tenho, partindo das minhas premissas, eu tenho dentre elas uma proposição simples ou uma conjunção. Tenho. A minha P3 é uma proposição simples, eu entendo ela como verdadeira. Se ela é verdadeira e é uma proposição simples, é por lá que eu posso começar, não que eu posso, que eu devo começar, tá certo? Dentre as 3 premissas, eu tenho 2 condicionais e uma proposição simples. Vamos começar por essa proposição simples, que foi a regrazinha que a gente passou na aula passada. Beleza? Vamos lá. Bom, já sabemos então que a gente vai começar, né? Todas 3 são verdadeiras, e eu vou começar pela minha P3.
eu tenho que negação de FPF é verdadeiro, logo FPF tem que ser falso. Guarda ela aí, vamos guardar ela aqui, tá? Puxa a cordinha, vamos para qual? Vamos para P1. Vamos para P1, eu sei que ela é falsa. E aí eu pergunto a vocês, olha o estudo que nós temos que fazer aqui da condicional. Eu não tenho a primeira parte dessa condicional, mas eu sei que a segunda parte é falsa e que a minha premissa deve ser verdadeira. Meu povo, só há um valor lógico para a primeira parte, é falso, porque se ela fosse verdadeiro, dava verdadeiro, se então falso, daria falso. Então, essa primeira parte tem que ser falsa. Logo, deixa eu só deixar anotadinho aqui também, da minha P1, eu descubro que negação de CE é falso, logo CE tem que ser verdadeiro. Guardei. Venham para cá agora, ó. Negação de CE, falso. Mesmo estudo que eu preciso fazer. Não sei a primeira parte da minha condicional, sei que a segunda parte é falsa e que a minha premissa tem que ser verdadeira, logo a primeira parte tem que ser falsa. Logo, pela P2, eu descubro que CJF é falso. Meu povo, descobri. Olha para cá agora, vamos para a conclusão. Eu descobri que, baseado nas premissas verdadeiras, eu descubro que FPF é falso, CE é verdadeiro e CJF é falso. A minha conclusão fala em negação de CJF. Ora, negação CJF é falso. Negação de falso vai ser o quê? Vai ser verdadeiro. Ou seja, a minha dedução é correta. Partindo dessas três premissas, eu chego a esta conclusão. O gabarito da questão de número 35 é verdadeiro. Bom, as nossas próximas duas questões, a 36 e a 37, envolvem o enunciado que a gente vai ler aqui. Agora o negócio está mais bonitinho. Note que agora vou começar a ler aqui pelo meio da questão. Considerando o argumento apresentado acima, em que P1, P2, P3 e P4 são premissas e C a conclusão, julgue os itens subsequentes, o argumento apresentado é um argumento válido, lindo e maravilhoso. Agora ele deixou o negócio montado. P1, P2, P3 e P4 são premissas. Logo, todas elas vão ser o que, meu povo? Vão ser verdadeiras. Opa, verdadeiras. Até aqui, né? P1, P2, P3 e P4. A ideia é o que é que eu vou chegar na minha conclusão. Será que eu encontro uma conclusão verdadeira? Se sim, eu terei um argumento válido. Não, eu encontrei uma conclusão falsa, então eu tenho um argumento inválido. Ou então, se eu encontro uma situação em que a conclusão pode ser às vezes verdadeira, pode ser às vezes falsa, o que é que eu faço? Ele vai ser inválido. Beleza, meu povo? Tranquilidade? Bom, vou abrir aqui uma tela em branco novamente, deixa eu apagar aqui, né, para a gente dar uma lida agora na P1, P2, P3 e P4. P1, se a imunidade é alta, então a criminalidade é alta. Eu tenho um se então bem aqui, uma condicional. P2, a imunidade é alta ou a justiça é eficaz. Beleza? Eu tenho uma disjunção aí. P3, se a justiça é eficaz, então, novo se então, não há criminosos livres. P4 é uma proposição simples, meu povo. Aí você solta os fogos. Aí, proposição simples, PH, é por aí que a gente vai começar. Beleza? Então, eu fechei aqui as minhas premissas e vou atrás da minha conclusão. PH, e este, portanto, é para dar ideia de conclusão.
Pode esquecer isso, portanto, mesmo ele dizendo aqui que este C é uma conclusão, mas ele botou esse portanto. Mas a ideia é que a criminalidade é alta. Vamos ver se a criminalidade vai ser alta. Se for, eu terei um argumento válido. Se não, o argumento será inválido. Vamos lá? Já sabemos como fazer isso, ó. Deixa eu apagar aqui, vou abrir a nossa tela em branco e vou montar agora P1, P2, P3, P4 e conclusão, tá? Vamos lá. Impunidade alta, se então criminalidade alta. Imunidade alta ou justiça eficaz. P3, justiça eficaz, se então não criminosos livres. P4, criminosos livres, há criminosos livres. Minha conclusão, criminalidade alta, lindo e maravilhoso, meu povo, sabemos. Premissa 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras, vocês já estão passados na casca do alho, já sabe que devemos começar pela P4, sabendo que CL tem que ser verdadeiro. Beleza, CL é verdadeiro. Puxa a cordinha, vou para qual? Vou para minha P3. Se CL é verdadeiro, negação de CL é o que, meu povo? É falso. Falso, belezinha, já estamos também passados na casca do alho, ó, da nossa condicional. Segunda parte, consequente, né? O consequente falso com premissa verdadeira, a primeira parte tem que ser falsa. Logo, justiça eficaz é o que? É falso. Puxa a cordinha, deixa eu deixar anotado aqui, ó. Justiça eficaz é falso. Pronto, anotei, guardei. Vamos em frente. Vou agora para a minha P2. P2 eu tenho que o JE é falso. Agora eu tenho uma disjunção. Na disjunção, meu povo, a primeira parte eu não sei. Eu sei que é uma disjunção com a primeira parte falso e a premissa verdadeira. Tem que ser o que, meu povo? Tem que ser verdadeiro. Cuidado para não confundir com a condicional, tá? Na disjunção, uma das duas. Para que eu tenha premissa verdadeira, uma das duas tem que ser verdadeiro. Como eu tenho uma falsa, é porque a primeira deve ser verdadeira. Logo, o IA é verdadeiro. Guardei. Vamos para frente. Última, P1. P1, IA verdadeiro. Vamos lá? Verdadeiro na primeira parte, no meu antecedente da minha condicional. Quero descobrir a segunda parte, sabendo que a premissa vai ser verdadeira. E aí, meu povo, só há uma forma aqui de se fazer. Ela vai ter que ser verdadeiro, CA verdadeiro. E aí, meu povo, CA verdadeiro, a criminalidade é alta, é verdadeira, não existe um outro valor lógico, ela tem que ser, para que eu precise, voltando, para que eu tenha as premissas verdadeiras, só há um resultado lógico para ela, só há um valor lógico para o CA, que aliás para todos eles, mas no nosso caso do CA, da nossa conclusão, a nossa criminalidade alta. Ou seja, se a gente partir de premissas verdadeiras, o único valor lógico que eu terei para a criminalidade alta vai ser verdadeiro. E aí eu penso, premissas verdadeiras, conclusão verdadeira, eu tenho argumento válido, que é exatamente o que diz o item 36. O argumento apresentado é um argumento válido? O argumento apresentado é um argumento válido. O gabarito da questão de número 36 é verdadeiro. Vamos para a próxima. Vamos lá, vamos para 37. O enunciado é o mesmo, já está aí tudo direitinho, né? Vamos agora aqui para 37. A negação da proposição P1. Bom, a proposição P1 está aqui, é uma condicional. Se desculpa, a imunidade é alta, então a criminalidade é alta. Então ele quer a negação de criminalidade alta, se então, desculpa, impunidade alta, né? Vou voltar aqui. Pronto. Se a impunidade é alta, então a criminalidade é alta. Pode ser descrita como uma outra condicional, meu povo.
uma outra condicional. Se a imunidade não é alta, então a criminalidade não é alta. Ele está perguntando se essa negação vai chegar em se a imunidade é alta, então a criminalidade não é alta, né? Não é alta nas duas, não é alta, a criminalidade não é alta. Meu povo, já falamos disso. Nós já falamos que a negação de uma condicional tem que ser sempre o quê? Uma conjunção. A negação de uma condicional tem que ser uma conjunção. Tá certo? Pegar, pô, tem certeza, se eu quiser como é que eu faço? Como é que eu tenho certeza absoluta disso aqui? Vai para o plano B. Vai para o plano B, vai para a nossa tabela verdade. Faz a tabela verdade dessa daqui, nega depois faz a tabela verdade disso aqui. Os valores lógicos tem que dar iguais. Se não deu, como não vai dar, pode fazer que não vai dar, o item 37 é falso. Meu povo, olha só, a partir agora dessa questão agora, dessa lista que vem agora, a partir da questão 38, nós vamos ver uma outra forma de encarar a parte da lógica de argumentação. Nesse finalzinho agora de aula, né, nesse restante dessa aula, a gente vai falar especificamente desse assunto. Nós temos a questão 38, tudo bem, o que vai pegar para a gente é a questão 39 no mesmo sentido na parte de argumento. Por quê? Porque a interpretação do enunciado vai ser um pouquinho diferente, tá? E aí a gente vai dar uma atenção toda especial. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque não é de tão simples o conhecimento, tá? A gente vai precisar espremer um pouquinho para pegar. E segundo, que é o mais importante, o CESP cobra demais isso, tá certo? Então, por causa desses dois motivos, a gente vai bater um pouquinho mais. Se não der para resolver a questão, não tem problema, a gente vai ter aulas até acabar todo o material sem estresse nenhum. O que vai importar é que vocês tenham isso no cucuruto para, se aparecer na prova, não ter problema. Beleza? Vamos ler o enunciado, vamos resolver a 38 e quando chegar na 39 aí eu vou dar um stop in the name of love para a gente conversar mais um pouquinho. Vamos lá. Tá aí o enunciado da questão, né, da 38 até a 42. O que vai realmente para a gente brincar legal vai ser a 39, tá certo? Mas vamos ler primeiro aqui assim. Considere as seguintes proposições. P1. Eu tenho um se aqui, né? Se o Brasil reduzir as formalidades burocráticas e o nível da desconfiança das instituições públicas, eliminar obstáculos de infraestrutura e as ineficiências do trânsito de mercadorias e ampliar a publicação de informações envolvendo exportação e importação. Meu povo, dá um stop logo in the name of love para eu falar um negocinho para vocês. Isso aqui que ele acabou de fazer é só para encher a linguiça de vocês. É só para encher vocês. Vocês já começaram a tremer nas pernas, dá vontade de fazer xixi, quero ir no banheiro, quer que eu faça com essa questão? Calma, calma, vamos dar um stop in the name of love, li isso aqui e vou guardar. Vamos imaginar isso tudo aqui, isso tudo onde estão os meus colchetes aqui, as minhas chaves, como X. Uma proposição só. Vai pegar, eu tenho... Calma, vamos com calma. Imagine isso tudo como uma proposição só. Beleza? Então, ó, o se então aqui, o Brasil reduzirá o custo do comércio exterior. Beleza, essa é a minha proposição P1. P2, se o Brasil reduzir o custo do comércio exterior, já liga, ó, esse pedacinho aqui, ó, é o mesmo do consequente, ó. Beleza demais. E vi isso aqui, PH. Beleza. Se o Brasil reduzir o custo do comércio exterior, então, tá faltando então, né? Mas eu boto aqui o então, aumentará o fluxo de trocas bilaterais com outros países. E o C que ele coloca aqui, se, novamente, o Brasil reduzir o nível de desconfiança das instituições públicas, ó, um pedacinho só, ó, nível de desconfiança das instituições públicas, um pedacinho só, tá bem aqui, ó, reduzir o nível de desconfiança das instituições públicas, então aumentará o fluxo de trocas bilaterais com outros países, também tá aqui, ó,
Novamente ela aparecendo. Então, mesmo com o texto enorme, ele está trabalhando com pedaços, né? Proposições simples se misturando entre P1, P2 e C. Guarda isso aí sem estresse. Estamos começando a análise da nossa questão, tá? Fica tranquilo com base nisso. Tá? A partir dessas proposições, julgue os itens seguintes a respeito da lógica sentencial. Vou apagar aqui, deixa eu passar, vamos para 38. Ele diz, se a proposição C e a proposição o Brasil aumentou o fluxo de trocas bilaterais com outros países forem verdadeiras. Então vamos dar um stop aqui, vamos ler C de novo. C ele diz... o C é um se então, beleza, é um se então. Ele vai me dizer, se o Brasil reduzir o nível de desconfiança das instituições públicas, então o Brasil aumentará o fluxo de trocas bilaterais. Então pronto, essa é a minha proposição C. Deixa eu já pegar uma outra coisinha aqui, pronto. Ele disse que essa proposição C é verdadeira. E ele disse que o Brasil aumentou o fluxo, essa daqui também será verdadeira. Ambas serão, C e essa partezinha serão verdadeiras. Então, o Brasil reduziu o nível de desconfiança das instituições, também será verdadeira. O que é que você vai dizer aqui para ele, meu povo? Negotof, CESP. Negotof. A primeira parte da minha condicional, se a segunda parte for verdadeira e a proposição condicional for verdadeira, eu posso ter tanto verdadeiro quanto falso. Eu posso ter tanto verdadeiro quanto falso na primeira parte, no antecedente da minha condicional, que desse modo levará à conclusão, ao C, a proposição C que ele coloca como verdadeiro. Portanto, o item 38 é falso. Vamos para o item 39, o argumento constituído pelas... Olha aqui quem foi que apareceu. Premissas P1 e P2. E pela conclusão C, ele quer saber se isso é um argumento válido. Vamos colocar aqui P1. Ele fala que P1 é se o Brasil, aquela ruma toda que vem, né? Se o Brasil uma ruma de coisa que vem depois. Então, cadê? Vamos lá. Então, o Brasil reduzirá o custo do comércio exterior. Beleza. Quem é P2? P2. Se o Brasil reduzir o custo do comércio exterior, então o Brasil aumentará o fluxo de trocas bilaterais com outros países. E a minha conclusão C, eu venho. Se o Brasil reduzir as desconfianças, né, das instituições públicas, aliás, o nível, reduzir o nível de desconfiança, já lembramos que esse negocinho tá dentro do rumo aqui, mas sem estresse, não se preocupa com isso. Conclusão, o Brasil, cadê? O Brasil aumentará, o Brasil aumentará o fluxo de trocas bilaterais. Pronto, tá aí ela. Pergunto a você, primeira pergunta, se são premissas, serão o quê? Verdadeiras. Se ele está me falando em argumento, qual é a ideia? É partindo das premissas verdadeiras, tentar chegar à conclusão verdadeira. Se isso acontecer, eu tenho um argumento válido. Se não acontecer, eu tenho um argumento inválido. E aí eu peço para a gente voltar um pouquinho para aquele primeiro exemplo. O primeiro exemplo que eu falei para vocês da parte de argumento. Que era o quê? Vamos olhar as minhas premissas P1 e P2. Eu tenho dentre elas
alguma conjunção ou alguma proposição simples? Não, PH, eu não tenho. Ou seja, se eu não tenho a proposição simples por onde eu começar, nem a conjunção por onde eu começar, o que é que eu faço agora? É agora que a gente vai para o tete a tete. Meu povo, agora é que vem o pulo do gato. Presta atenção. Quando é que a gente vai usar essa técnica que eu vou falar agora para vocês? Quando eu tenho premissas e principalmente conclusão condicional, tá certo? Pode ter algumas variantes dela, vamos falar para frente. Vamos olhar para o nosso exemplo agora, e que é o principal que a gente vai ter. Eu tenho P1 condicional, P2 condicional e conclusão condicional, tá certo? Por que que a gente não... E aí a gente vai mudar um pouco, vamos dizer, vamos quebrar o nosso paradigma, diremos assim. Qual é o paradigma que a gente tem? Partindo de premissas verdadeiras, nós vamos tentar chegar à conclusão. Se ela for verdadeira, o argumento vai ser válido. Se ela não for verdadeira, né, se for falsa, se existir alguma possibilidade dela ser falsa, eu tenho um argumento inválido. Então, primeiro quebra que nós vamos fazer aí. Nós não, já anota, exemplo 2, se por acaso eu tiver premissas e conclusão como condicionais, eu não vou partir das premissas, eu vou partir da minha conclusão. Anotou? Se por acaso a questão de argumento falar em premissas condicionais e conclusão condicional, eu não vou partir das premissas para chegar na conclusão. Eu vou partir da conclusão para chegar nas premissas. Já sei que a pergunta que não quer calar, por que, PH? Por que a gente não pode fazer pelo método, digamos, padrão? Simplesmente porque você imaginar o seguinte, olha para cá. Nós estamos falando de premissas, até mudei a cor para dar um diferencial agora para vocês. Se eu parto de premissas verdadeiras e essas premissas eu tenho condicionais, eu tenho elas sendo verdadeiras pelo menos 3 situações. V se então V, F se então F, F se então V. Para cada uma delas. Ou seja, eu tenho 3 maneiras aqui, 3 maneiras aqui. Já imaginou o trabalhão que você vai ter para analisar as 3 para cada caso para a gente chegar na conclusão? É um trabalho muito grande. Por isso que a gente vai quebrar a gente vai quebrar essa seta aqui. O caminho que nós vamos fazer, primeiro para você entender, é partir da minha conclusão e chegar nas minhas premissas. Essa é a primeira mudança que a gente vai ter. Segunda mudança, nós vamos partir de uma conclusão falsa. Vamos partir de uma conclusão falsa. Vamos para o tete a tete. Olha só, muita atenção agora para vocês, meu povo. Qual é a ideia agora de... Já falamos, já estou na conclusão. Se nós pensarmos em conclusão verdadeira, por ser uma condicional, vai acontecer aqueles mesmos 3 casos, tá? E mesmo assim, se eu fizer isso, eu posso não garantir a certeza, não te dar a certeza de que esse argumento é válido. Diferente que se eu começar de uma conclusão falsa. Porque olha só, se eu parto de uma conclusão falsa, e chego a premissas verdadeiras, olha o que é que eu tenho. Eu tenho premissas verdadeiras com conclusão falsa, o meu argumento é inválido. Inválido. Eu estou partindo de uma conclusão falsa. Cheguei em premissas verdadeiras. Se uma das conclusões, ele pode ter 312 bilhões de conclusões. Se uma delas der falsa, o meu argumento é inválido. Só preciso de uma, tá? Então, se eu partir dessa conclusão falsa e chegar em premissas verdadeiras, eu tenho um argumento inválido. Não,
eu não encontrei. Se na hora que eu faço que a conclusão é falsa, eu jogo para lá e eu não encontro premissas verdadeiras, o que eu tiro dessa história? Que a minha conclusão não pode ser falsa. Então, todas as outras conclusões, essa falsa não vai poder ter, então todas as outras vão ser o quê? Vão ser verdadeiras. E eu tenho premissas verdadeiras com conclusão verdadeira, o meu argumento é válido. Vamos ver isso na prática agora. Bom, eu tentei dar uma apagadinha aqui no quadro para a gente ter um espaço para a gente falar. Então, olha só. Vamos partir... Volta, apertei errado aqui. Pronto. Vamos partir de conclusão falsa. Lindo e maravilhoso. Qual é a ideia? A primeira situação. Por que eu vou partir de uma conclusão falsa? Primeira situação. Se eu estou falando de uma condicional e ela tem que ser falsa, a única hipótese de eu ter é ter uma primeira parte verdadeira e a segunda falsa. Obrigatoriamente isso precisa acontecer, tá certo? Obrigatoriamente isso precisa acontecer. Se a gente fizer isso, note que eu tenho aqui o BAFTB, que é o mesmo daqui. Então esse aqui também vai ser falso. É isso? Estou fazendo estudo agora. O caminho inverso que a gente tinha trabalhado. Bom, partindo de premissas verdadeiras, se essa segunda parte é falsa, é porque essa primeira parte é falsa também. Tá certo? Falsa também. Esse BRCCE está aqui. BRCCE. Falso. Já descobrimos. Mesma ideia. Isso aqui vai ser verdadeiro. Então, note. Agora chegando lá naquele negócio bem grandão da gente. Lá dentro tem um I. Então, tem proposições com um I. Quantas forem, não vai me interessar. Eu sei que uma parte delas vai ser verdadeira. Tá certo? Vai ser verdadeira. Meu povo, se um pedacinho dessas aqui for falso, o que é que isso aqui vai me acontecer? Ela vai ficar toda o quê? Vai ficar toda falsa. Isso aqui tudo vai ser falso. E falso, se é tão falso, vai me dar verdadeiro. Ou seja, existe, e aí... Quantas possibilidades não vão me importar? Existe uma situação, uma possibilidade que eu terei premissas verdadeiras, nós acabamos de descobrir, partindo de uma conclusão falsa. Premissas verdadeiras saindo de uma conclusão falsa. Logo, não me importa quantas situações eu vou ter de premissas verdadeiras com conclusão verdadeira. Se uma delas... Se uma situação já for falsa, eu tenho o meu argumento inválido. Inválido. Então, essa é a ideia que a gente precisa ter nesse caso. Pegar a conclusão falsa, já encontrar o valor lógico dela e substituir nas premissas. Se por acaso, partindo dessa conclusão falsa, eu chegar a premissas verdadeiras, eu tenho um argumento inválido. Se por acaso, ou quantas vocês tiverem, em alguma das premissas, se alguma delas der falso, o que é que isso vai acontecer? Pode ter premissa falsa? Não pode ter premissa falsa. Se você não pode ter premissa falsa, de onde você partiu, que foi da conclusão falsa, você não pode ter. Logo, você só terá conclusões verdadeiras e o meu argumento é válido. Tá ok? O gabarito dessa questão é falso. PH, eu tô até arrepiado até agora, sem estresse, meu povo. É a primeira. Quem tá vendo isso pela primeira vez, sem estresse. Tá certo? Qualquer coisa, volta um pouquinho a aula, dá uma olhadinha de novo aí, tá? Faz todas essas anotações que a gente falou. Nós vamos fazer outros exemplos dessa, tá certo? Outros exemplos. Se você quiser... Se você já quiser se adiantar, antes da aula 6 que nós vamos falar, vamos terminar essas nossas questões, vamos falar em outras questões mais para frente. Mas se você já quiser logo, você pode ir lá no meu canal do YouTube, procurar um vídeo chamado Lógica de Argumentação para o CESP. Eu falo um pouquinho mais sobre esse assunto e faço outras questões, que não são essas que estão aí na apostila da gente. Tá certo? Eu faço outras questões para vocês entenderem essa metodologia. Daqui a pouco a gente volta ao final da nossa aula de número 5. Próxima aula,
começa finalizando essa parte, já não é mais essa parte de argumento, mas é a questão de número... esqueci aqui. 39, né? 40, próxima questão de número 40, daqui a pouco. Beijo no papai e na mamãe.